Saudações, família. Eu sou o comandante Elsim Biancossi. Manos e manas, está-se a falar de luta contra a corrupção. É uma das linhas de forças do MPLA. O presidente João Lourenço começou logo o seu mandato a perseguir a família dos Santos, com subterfúgio de que está a lutar contra a corrupção. Eu fui um dos angolanos que apoiou que lei é lei e uma luta como é a luta contra a corrupção devia ser desempenhada da melhor maneira possível e ninguém devia estar fora desse contexto da lei. Então, sendo a família dos Santos, supostamente aqueles que mais usurparam do país, estava muito bem emprego as ideias de João Lourenço. Mas, angolanos, vamos começar a pensar. Se é para cumprir leis, vamos cumprir as leis. Agora, se é para usar a façanha da lei para benefício próprio e perseguir outros, nós temos que avaliar isso. Isabel dos Santos é angolana. E parece que dos empresários da corrupção, foi a que mais investiu em Angola, foi a que mais criou postos de trabalho. Portanto, nós estamos aqui numa situação onde a equação é corrupção versus corruptos. Não estamos aqui na equação corrupção versus luta contra a corrupção. Não é isso. Porque o que consta aqui em Angola, o que consta a todos os angolanos, é que o presidente João Lourenço também é corrupto. O presidente João Lourenço também está aí em sociedades que não devia estar, também está aí a gastar dinheiro do país. O seu irmão também é um dos corruptos. Pelo que consta, o irmão do presidente João Lourenço também devia estar nas barras dos tribunais, mas o seu irmão, o mais alto mandatário da República, não deixou que assim fosse. Isso é estragar a luta contra a corrupção. Portanto, deixa de fazer sentido a perseguição a Isabel dos Santos. Deixa de fazer sentido a perseguição a Isabel dos Santos. Eu levei um tempo para trazer esse assunto aqui à baila, como estou a trazer hoje. Mas eu acredito que quem me conhece sabe que eu tenho uma legião de pessoas que seguem as minhas redes sociais, deixam questões. E um grupo aí de 10, 15, 20 pessoas nos últimos dias tem me questionado sobre aquilo que é a minha visão e a minha interpretação do caso Isabel dos Santos. A minha interpretação hoje é que é uma situação injusta. Se é luta contra a corrupção, é para todos. Não pode ser só para os filhos de Zé Eduardo dos Santos e alguns desprotegidos que estão aí no núcleo. Nós ouvimos a família Mangenas a falar da corrupção do ministro Laborinho, não está na cadeia. O senhor Manel Vicente provou-se os crimes de Manel Vicente, tanto é que tribunais portugueses quase o julgaram e o presidente João Lourenço pediu a extradição daquele processo para Angola. Então, nós estamos aqui a ser seletivos na luta contra a corrupção, angolanos. É preciso nos levantarmos. Eu hoje me sinto arrependido de aplaudir as ideias de João Lourenço do começo. Por quê? Porque ela me enganou. A me enganou. Existem pessoas que até hoje querem continuar a ser enganadas. Eu não quero, eu acordei, porque ela me enganou. E eu saio deste engano, dessa mentira, dessa aldrabice. Porque não faz sentido essa perseguição toda a Isabel dos Santos por alegada corrupção em Angola. E, ao mesmo tempo, a Isabel dos Santos é a empresária angolana que mais investiu no país. As empresas que temos aí a nível do comércio, a nível de telecomunicações, a nível da banca nacional, muitas empresas tiveram a participação da Isabel dos Santos antes da perseguição e eram empresas que traziam resultados para o país, principalmente a nível daquilo que é promover o emprego. Uma delas é a própria Unitel, promoveu muitos empregos. O Quero, Chiame, os Candandos. Então, se for para sermos bandidos a perseguir bandidos, alto lá. Se for para abrirmos os tribunais para as pessoas das nossas conveniências e aqueles que são do nosso agrado ficam fora do regime dos tribunais e até das leis, alto lá. Então Angola tem que começar a falar a verdade.
Angola tem que começar a ser vertical. Já te injetaram algum na Isabel dos Santos, assim já lhe pagaram? Provavelmente, não sei. Porque vocês fazem as vossas opiniões e vocês acusam as pessoas como vos apetece. Eu não tenho a necessidade, eu não conheço essa senhora, nunca vi. Não tenho a necessidade de estar com ela sentado e discutir um assunto. Pelo menos agora não tenho. Mas podia ter, é angolana. Também é nossa. Estava a ser julgada por um ato que todos nós concordávamos ser verdade, mas agora estamos a ver que ela está pura e simplesmente a ser vítima de um grupo de pessoas. Não está-se a cumprir leis. Então nós temos que ser justos e olhar para injustiças impávidos e serenos. Isso não é certo. Ok? Se é unidade nacional, se é perdoar, então perdoem também a Isabel dos Santos, porque é cérebro. Nota-se que a economia em Angola está uma porcaria. Falta intelectuais. A Isabel dos Santos é uma delas. Tem lobbies, conhece as pessoas. Errou a quando da presença do seu pai, provavelmente. Mas eu acredito que se o presidente João Lourenço dá uma oportunidade ao seu irmão de ser corrupto no país, ele devia dar uma oportunidade a Isabel dos Santos de fazer melhor. Porque eles nunca fizeram diferente a Isabel dos Santos. Portanto, é importante nós, os angolanos, começarmos a deliberar isso. A justiça social no nosso país, as perseguições, as cadeias arbitrárias. O nosso irmão Tanais Neutro está à beira da morte na cadeia. Então, é importante nós, os angolanos, começarmos a falar realmente de justiça social. Paramos de estar aqui a defender políticos e estamos aqui com debates que não fazem sentido para aquilo que é o nosso desenvolvimento e crescimento enquanto nação e sociedade. É triste os relatos que tenho ouvido sobre aquilo que é a vida da Isabel dos Santos. Mas no entanto estás a perdoar aquela que fez, a que desfez. Meu irmão, quem está nos governar está a fazer pior. Quem está nos governar está a governar como se fosse enviado do diabo. Portanto, se essa Isabel dos Santos fez alguma coisa, provavelmente não era enviada do diabo, porque muitos angolanos dizem que por causa da Isabel dos Santos conseguiram se catapultar na vida porque foram empregados da Isabel dos Santos e foram bem tratados. Há aí relatos. Então eu parei de olhar para Isabel dos Santos com a dor que o pai dela causou. Eu agora estou a olhar para Isabel dos Santos como uma cidadã que cometeu erros ou até cometeu crimes. E levando em consciência ou em consideração ou em contexto que todos os que governam Angola são criminosos, os atuais são até piores, então a Isabel dos Santos merece uma chance de se redimir e de participar no desenvolvimento desse país como qualquer angolano. Com isso estou a querer dizer abaixa a perseguição. Abaixa a perseguição a Tanais Neutro, abaixa a perseguição à família dos Santos. O prevaricador já morreu. Nós temos que organizar esse país. José Eduardo dos Santos já morreu. Deixem seus filhos viver, são angolanos. Acabem com essa coisa de que a Isabel dos Santos não pode ir para Angola. Ela deve ir. E se cometeu crimes, que abram os tribunais e que a julguem com justiça. Mas vamos parar de envergonhar o país da maneira que se está a envergonhar o país. O presidente João Lourenço coloca a mão na consciência. Não estás a governar bem este país. Estás aqui a trazer uma aura de ódio nesse país. As pessoas se odeiam. As pessoas entram em contendas verbais. Os angolanos perderam a alegria. Na fase do corrupto antigo, pelo menos tínhamos as maratonas, pelo menos tínhamos as gargalhadas, pelo menos tínhamos o câmbio de 10, pelo menos tínhamos a proatividade do negócio, o empreendedorismo. Íamos para fora comprar carros, comprar roupas, comprar isso e aquilo. Tiraste o dólar, João Lourenço. Desapareceste com o dólar. Trouxeste a raiva, o ódio, o rancor na nossa forma de estar no país. Não estás a conseguir unir os angolanos. Estás a maximizar aqui as assimetrias regionais. Estás a proteger os seus e perseguir outros. Abaixa a perseguição, João Lourenço. Abaixa essa perseguição aos angolanos. Abaixa essa perseguição, senhor João Lourenço. Deixa Isabel dos Santos em paz. Deixa com que a lei julgue Isabel dos Santos. Parem de perseguir essas pessoas. Tirem os jovens da cadeia.
Parem de nos perseguir enquanto ativistas, parem de nos defamar. Vamos viver todos enquanto angolanos e os incompetentes serão julgados dentro de um quadro de avaliação de desempenho. E o senhor será julgado, obviamente, porque o senhor é um tremendo do incompetente. O senhor presidente João Lourenço é tremendo do incompetente. O senhor é incompetente ao extremo. Porque o senhor não consegue ter visão periférica e olhar para aquilo que está à sua volta. Ainda que trouxesse uma governação aldrabada, onde alguns elementos são melhorados e outros nem por isso. É que não há nada de relevo na sua governação, na sua liderança. Se não vemos aqui empresas angolanas a patrocinarem equipas europeias do desporto e temos as nossas equipas abandalhadas e abandonadas. O Mata Paulo em todo o sítio na Europa, mas em Angola não vemos o Mata Paulo a fazer um serviço, um trabalho social em prol da Angola. Então, João Lourenço, você não é melhor que Zé Eduardo dos Santos. Está a ser até pior. Deixa os filhos do Zé Eduardo dos Santos em paz. Zé Eduardo errou, já morreu. Vocês do MPLA dizem que o Savimbi errou, já morreu. Então, para que vocês continuam a culpar essas pessoas? O porquê da culpa a essas pessoas? O porquê de fragilizar essas famílias, perseguir essas famílias, aniquilar essas famílias intelectualmente? O porquê de tirarem o direito da Isabel dos Santos e ir para o seu país, que é Angola, Tizé? O porquê da perseguição ao Zeno? Ok, mexeram no erário público. Julguem. Façam justiça. Coloca também os seus, Manel Vicente, toda essa gente. Agora, se for para termos laburio à solta, deixem a Isabel dos Santos em paz. Se for para termos o seu irmão, presidente João Lourenço, a fazer e desfazer no país, a nível da corrupção, deixa a Isabel dos Santos em paz. E outra coisa, João Lourenço, ganha vergonha na cara. Foi você que convidou os jovens a participarem na democracia. E foi você que depois não deixou de aguentar a pressão, senhor presidente. Deixou de aguentar a pressão da juventude e começou a acusar a UNITA. A UNITA não paga jovens, a mim pelo menos nunca pagou nada. E esses jovens que colocaste na cadeia não são afetos à UNITA, são jovens afetos à sociedade civil. Então estás a fazer perseguição política aos angolanos para quê? João Lourenço, em 2027, eu, cidadão Maibru Viegas, comandante Nsim Biancossi, filho de Sanzalas e Boalas, mentor da primeira região popular do Exército da Cidadania, vou te garantir aqui, presidente João Lourenço, em 2027, o senhor presidente vai conhecer um lado dos angolanos que o senhor não conhece. O senhor presidente vai conhecer a bravura dos angolanos que o senhor não conhece. Parece que os cães ladram, a caravana passa, mas não. Os angolanos estão muito insatisfeitos. Estão muito insatisfeitos e não vais controlar, não vais conseguir conter, nem abrandar a saga dos angolanos frustrados e ávidos de mudança em 2027. Essas urnas aí, essas urnas vão sangrar aí, vamos arrancar os biquíni nessas urnas. Porque dessa vez não vamos ouvir o conselho da serenidade da UNITA, que tem medo de vocês. Não vamos ouvir o conselho de serenidade da UNITA. Nós vamos inundar essas urnas com liberdade, com transparência e com disciplina. Então, presidente João Lourenço, é melhor começar a colocar a mão na consciência. Pede para sair. Não vai existir terceiro mandato. Estás a corromper jovens com Norberto Garcia. Esses jovens já andam identificados. E são jovens que, quando terem os seus benefícios, pura e simplesmente vão assumir que esse é o benefício. Não vos vão ajudar em nada. Não vos vão ajudar em nada. Então, João Lourenço, coloca a mão na consciência. Se é unidade nacional, se é liberdade de expressão, se todos os angolanos devem participar, se você perdoa os teus, perdoa também os dos santos. Tá bem? E é tão simples quanto isso. Nós não podemos estar aqui a brincar de país e estar a escolher cores. Vamos construir uma Angola justa, onde os prevaricadores pagam pelos seus crimes com justiça, onde os que têm um bom desempenho são valorizados dentro de um quadro que os avalia a nível da performance. Tão simples quanto isso. E quanto à tua luta contra a corrupção, foi um bom barreto que o senhor enfiou à sociedade angolana, muitos caíram, eu também caí, mas infelizmente ou felizmente, hoje já não comungo da mesma opinião.
larga a Isabel dos Santos. Larga, deixa a Isabel dos Santos viver. Angola precisa da Isabel dos Santos porque nota-se que as pessoas que estão a governar contigo este país são tão inertes quanto o senhor presidente. São tão incompetentes quanto o senhor presidente. Nós precisamos da Isabel dos Santos, porque até certo ponto ela mostrou que é competente. Só que ela estava mergulhada no vosso teatro. Ela fazia parte daquela maré de corrupção toda, daquela, como é que é dizer, daquela monarquia que vocês criaram em Angola. Está a ver? Provavelmente ela também aproveitou as oportunidades que a corrupção lhe deu. Então, se é para julgar a Isabel dos Santos, julguem, mas deem a oportunidade a Isabel dos Santos ser angolana como todos somos. Estamos juntos.